Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Murayama e você está no meu canal no YouTube. Bom, hoje eu vou falar de um outro tema muito legal e vou fazer uma série de vídeos aqui no canal que é sobre os anos 80/90. Mas eu vivi e tive a infância nos anos 90, então eu presenciei muitas coisas que vou falar aqui no vídeo. Para falar com vocês sobre esses anos 90 que ficam no coração da gente e não saem mais. E a gente acaba relembrando de muitas, mas muitas coisas. Eu comecei a separar algumas coisas aqui para fazer uma introdução. Esse vídeo vai ser meio que uma introdução do que vai vir para os próximos, mas eu fui pesquisando algumas coisas e fui lembrando de detalhes e coisas. Você que viveu nos anos 90 vai se deliciar com muitas coisas que a gente vai falar aqui nesses próximos vídeos que vai vir. Então eu vou fazer uma sériezinha de vídeos falando sobre os anos 90 e como foi. Se você que viveu nos anos 90, não esqueça de dar o like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe com todo mundo. Se você viveu em outros anos, outras épocas também, dê o like, ajuda a gente. E a gente vai começar por um tema muito importante que influencia muito, principalmente os jovens, que é a moda e também as séries e tudo mais. Anos 90 foi marcado por muitas séries legais demais e que ficam na memória da gente. Duas séries que eu separei pra nós hoje foram a série O Maluco no Pedaço, com o Will Smith, que é um clássico. Passa até hoje, acredito que passa até hoje na televisão aberta. Assista, é uma série muito legal, marcou gerações e influenciou muito na moda também, porque era muito estiloso, é muito assim. Você pega, assiste isso, principalmente quem é muito jovem, quem é muito novo, e pega as referências e fica assim, meu Deus, era aquilo que as pessoas usavam, e sim, as pessoas usavam aquele estilo de roupa, não tão exagerados assim como mostra o Will, ele usa muita coisa diferente ali na série. E o estilo do geral, porque você pega mais assim, aquele estilo extrovertido, tem aquele mais clássico, mais sério. Você pode perceber muitas coisas, muitas referências legais. É uma série que eu recomendo muito e a gente pode depois fazer um vídeo falando só sobre ele. A outra série que é muito marcante foi a série de Clarissa Sabe Tudo, estrelado por Melissa Joan Hart, acho que é assim que se pronuncia. A Melissa, pra quem não sabe, é a nossa eterna Sabrina, aprendiz de feiticeira. Muita gente talvez não lembre dessa outra série, eu fui dando uma pesquisada, foi uma série que iniciou nos anos 90, logo em seguida veio a Sabrina, aprendiz de feiticeira, e foi com a Melissa. Então, essas duas séries marcaram muito também. E partindo de séries, moda, vamos partir pra música. Anos 90 foi marcado por muitas, mas muitas bandas diferentes, descoladas. Uma delas que vai ficar no coração de quem viveu nos anos 90 e que todo mundo sabe pelo menos uma letra de música, ou pelo menos um pedacinho, que é os Mamonas Assassinos. Foi uma febre. Nos anos 90, nossa, foi sensação. Eu lembro que isso tocava na escola. Terceira série, por aí. Eu lembro que isso tocava na escola, no intervalo da escola. É muito bizarro, porque assim, as letras são um pouquinho sexualizadas e tem um duplo sentido nas letras. Hoje em dia, você ouvindo, você percebe. Eu falo, caramba, você ouvia aquilo, você cantava aquilo. Marcou uma geração e também a gente ficou meio que... hoje em dia, com um pouco de vergonha alheia de certas coisas, talvez, não sei. E também foi a era do pagode. Nessa época existiram muitas, mas muitas bandas de pagode aqui no Brasil, é claro, né? E a gente exportou também para o exterior. Que nos anos 90 era muito forte junto com o axé. Axé era outro estilo musical que estava muito presente aqui no Brasil e tinha até competições de dança em televisão e em outros lugares. Era uma sensação, uma febre. A música dos anos 90, ela marcou uma geração muito em vários estilos e a gente vai poder falar isso em outros vídeos, outro tema mais específico. E vamos continuar. Outra coisa que marcou demais os anos 90 foi a comida. Anos 90 foi marcado por comidas que hoje em dia a gente considera muito bizarro e muito açucarado. Anos 80, 90, vamos colocar assim. Desde aqueles docinhos, sabe, era um caninho que vinha uma Maria Mole na ponta, que a gente chamava de sorvete quente. Tinha gente que chamava aquilo de sorvete quente. Que vinha uma bexiguinha na ponta, eu lembro muito disso, que vendia nos lugares. Tinha aquele outro também, que era um quadradinho, era parecendo um marshmallow aquilo, sabe? Um suspirozinho, muito açúcar, muito corante, marcados pelos anos 90. Antigamente era muito açúcar, praticamente açúcar e corante. Outra coisa que marcou muito, que eu lembro que isso eu comprava direto, era aqueles pirulitinhos no formato de chupetinha.
Vocês lembram disso? Isso era sensação, isso era febre. Isso era açúcar puro e corante, só isso. E a gente se divertia. Hoje em dia os doces estão muito mais elaborados, muito mais complexos, assim, dizemos assim. Mas marcou uma época muito boa. A gente comia muito açúcar. E não faz muito bem a gente comer muito açúcar, não é mesmo? Outra coisa que marcou, eu lembro muito, muito mesmo que eu comia aquilo ali de passar mal, e aquilo era horrível. Além das bolinhas de futebol, aquelas embrulhadinhas com gostinho de sebo, né? Tinha também o guarda-chuvinha, que era aquele mesmo chocolate sebo. Aquilo nem deveria ser considerado chocolate, e era muito doce. Uns tempos atrás eu cheguei a ver em um lugar e eu cheguei a comprar aquilo, e foi decepção pura. Porque um misto de chocolate meio macento com, sei lá, caramelo, alguma coisa assim, alguma coisa muito, muito, muito doce. Aquilo ali chega a ser radioativo. Mas marcou muito os anos 90. Infelizmente, a gente, quando experimenta de novo, certas coisas se decepciona. Mas fica aquela lembrança, aquela sensaçãozinha gostosa de quando a gente era pequeno, quando a gente vê a vida de uma outra forma, muito mais simples, muito mais colorida e muito mais doce, não é mesmo? Outra coisa que marcou muitos anos 90 foi a ciência. A ciência, até hoje, vem surpreendendo o ser humano. Acredito que nos próximos anos a ciência ela vai se renovar e modificar muitas outras coisas. A tecnologia, junto com a ciência, com o tempo, vem trazendo muitas melhorias. Tem coisas ruins, a gente vai poder falar depois em um outro vídeo, deixar mais específico ou não também, vamos falar só de coisa boa, mas anos 90 também foi marcado por algumas guerras, questões políticas e tudo mais. Mas a ciência ela evoluiu muito, muito mesmo, tanto que a primeira clonagem foi com a nossa queridinha fofinha ovelha Dolly. Alguém lembra da ovelha Dolly? Quem viveu os anos 90, assistiu os programas de televisão, principalmente Fantástico, que fez uma matéria enorme falando só sobre clonagem e sobre a ovelha Dolly, que ficou no coração da gente. Infelizmente ela já faleceu, que uma vida de uma ovelha não é muito grande assim, mas foi uma coisa assim, um marco muito grande na história da ciência e que modificou e trouxe muitas melhorias para a nossa tecnologia, questão de cirurgias, questão de transplante e outras coisas mais que hoje em dia que é muito comum. Naquela época era novidade, era sensação. Então foram muitas coisas que os anos 90 nos proporcionou e nos proporciona até hoje. A gente tem muitas referências que temos hoje em dia, vem dos anos 80, vem dos anos 90 e às vezes você nem imagina da onde é que veio isso tudo. E como eu estava falando de tecnologia, não podemos esquecer da tecnologia dos computadores, por exemplo. Antigamente, anos 90, eu lembro que a gente aqui em casa teve um pouquinho depois, né? Aqueles computadores grandões, que antigamente, com aquelas telas gigantes, que eram meio amareladas, né? Vinham mais ou menos na cor bege, meio amarelado, com o tempo ficava bem amarelado, ou branco, né? Porque nunca era branco aquilo, com aquelas CPUs gigantescas que com os Windows ou o sistema operacional que vocês usavam, eu usava mais o Windows, eu não entendo muito dos outros, mas eu cheguei na era do DOS. O DOS era um sistema, praticamente a tela era preta e as letrinhas verdes, é uma coisa assim muito complicada. Hoje em dia quem abrir um computador com DOS vai ficar totalmente perdido, talvez. Eu, na verdade, nem lembro, porque eram tudo de comando. Além dos computadores, tem a evolução das mídias. Nós tivemos a era do disco, quem chegou anos 80, 90, pegou essa época. Aqueles discos grandes, eu tenho até hoje, com aquela vitrola que tem um som assim característico que é inconfundível. Eu gosto muito, muito do som que a vitrola faz. Ela faz um som assim muito específico, diferente das mídias digitais de hoje em dia. Aquele sonzinho com aquele barulhinho de fundo, sabe? Pegando o pozinho que vai grudando na agulha. Depois nós partimos para fita cassete, logo em seguida o CD. Hoje em dia a gente tem os streamings, os mídias, os celulares hoje em dia reproduzem música sem você precisar colocar nada. Então hoje em dia a música ficou muito mais fácil e muito mais acessível para todo mundo, porque naquela época nem todo mundo tinha um aparelho, uma vitrola, um aparelho de CD, por exemplo, que se popularizou muito dos anos 2000 para frente. E a gente vê que a tecnologia ela foi avançando de uma maneira muito legal. Os celulares, por exemplo, antigamente um celular ele parecia um telefone daqueles que você usa hoje em dia. Sabe esses telefones sem fio? O celular era mais ou menos daquele jeito. Não tinha muita informação, alguns nem tinham um display ali para você ver.
outros mais modernos já tinham display para você ver o número, para você ver para onde você tá ligando e tudo mais. E foram evoluindo, chegou os celulares e hoje em dia a gente tem os smartphones que são incríveis, são praticamente um computador muito melhor do que daquela época. Tanto que hoje em dia a gente pode fazer tudo, a gente pode conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, a gente pode escrever, fazer texto, fazer vídeos, que nem eu tô gravando com a câmera do meu celular. Então hoje em dia a gente pode fazer praticamente tudo com os smartphones, e tudo isso graças à evolução dos anos 90, que foram proporcionando coisas cada vez melhor para nós. E eu acho que eu falei demais, eu acho que ficou um vídeo bem longo, mas foi meio que uma introdução de várias coisas que vão acontecer aqui no canal. Espero que vocês gostem muito dessas referências dos anos 90, eu quero colocar muita coisa aqui no canal e compartilhar muito das minhas vivências, experiências e também lembranças que eu tenho dessa época que foi incrível e marcou a minha vida. Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficar então por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, provavelmente sábado a gente tá por aqui, então até mais, tchau!